Penúltimo treino antes do duelo contra o tricolor do Arruda. Acabou agora há pouco no CT. Sport e Santa jogam sábado às 4h30 da tarde no estádio do Arruda. Alô, Moisés Oliveira. Alô, Mário. Boa tarde pra você, para o Diego, para o Vinícius, para o Miguel, para o Sidney. Pois é, viu, Mário? O treino, penúltimo treino, né? Acabou agora há pouco no CT. E aí, claro que o Sport, na verdade, o técnico Pepa e também todo o elenco rubro-negro e comissão técnica comemorou, né, Mário? Essa semana livre para treinar. E isso aconteceu, a gente sempre repete, né, Mário? Por quê? Porque o Sport foi eliminado precocemente da Copa do Brasil. Aí o Sport teve essa semana livre. Senão, tinha jogado contra o Novo Horizontino, um jogo duro, e aí teria pouco tempo para se preparar para esse clássico das multidões. O Sport tem a vantagem, venceu pelo placar de 2-1. Paciência, João Silva marcaram a favor do Sport e o penúltimo treino aconteceu hoje à tarde. Eu até recebi de fontes ligadas ao rubro-negro que o técnico Pepa tem trabalhado muito a organização tática. O Sport, quando ataca, e o Diego pode falar sobre isso, abre muitas brechas, né? E essa compactação tem sido treinada durante essa semana. Além disso, Mário, a intensidade, né? O Sport, que fez um jogo muito intenso contra o CRB e também o Santa, tem trabalhado durante essa semana, né? Esse penúltimo treino também, e esse tempo para treinar, teve a organização tática, né? Deixar o time mais compacto, como também essa questão da intensidade durante os jogos. Então, é uma semana que o técnico está tendo, porque na próxima aí tem jogo contra a Vitória, conseguindo ir à final, tem os jogos da final, né, do estadual, e tem também os jogos do brasileiro, porque começa para o Sport no dia 30. Então, vai ser uma agenda complicada que o Sport vai ter depois dessa semana livre, né, que o Sport teve e está tendo, né, porque se encerra amanhã, Mário. Muito bem, Moisés Oliveira. Tá aí, Diego Eduardo, essas informações em relação ao Sport. Penúltimo treinamento realizado hoje. Clássico é aquele clássico com um sabor todo especial, né? Porque a gente viu ontem, por exemplo, o Corinthians que tinha que tirar uma diferença de 3 gols do Barcelona de Guayaquil. Ele fez 2 gols, né? Vimos alguns jogos da Copa do Brasil. O Náutico é um grande exemplo, como esse aí, de superação. Teve que vencer o Vitória, que ninguém apostava nada que isso acontecesse. Eu acho que nem o presidente Bruno Beck acreditava. Ele não vai dizer que não. Mas aí o cara dizer, se você conversasse com 10 pessoas, Náutico e Vitória, 11 diriam que o Náutico não iria vencer o jogo. E isso é o futebol. O Santos vai ter que ser na base da superação e da raça, né? Para tentar tirar essa diferença. O Sport, claro, tem uma vantagem muito boa. Pode empatar ou pode perder por 1-0. Mas pela procura do ingresso, parece que o Santa ganhou o jogo ou empatou, Diego. Tá todo mundo acreditando que o Santa vai reverter sim essa vantagem. Até porque tem um momento positivo para o Santa Cruz com relação à parte administrativa, né? Com a parceria com a Coral Investimentos e tudo mais, pensando bem na Série D, né? Sonhando alto com a Série D. Então, é claro que isso dá um molho, né? Garante um tempero a mais para o clássico de sábado. Agora, sobre o Pepa estar trabalhando dessa semana, eu acho que já depois de muito tempo o Pepa não consegue ter uma semana completa para trabalhar. Então isso também está sendo importante para que o time comece a se acertar, porque o Moisés lembrou muito bem a respeito de como o Sport joga e deixa a defesa muito exposta. Isso não foi apenas no clássico na Ilha do Retiro, não. Isso foi em outras partidas. Só que no segundo tempo o time começou a se encaixar melhor, os laterais passaram a fazer uma recomposição melhor, só que precisa justamente uma cobertura mais qualificada. Tem que ter uma recomposição melhor, uma compactação do time no meio de campo para frente, para que assim não sofra tanto na parte defensiva, porque por enquanto Chico e João Silva vêm dando conta do recado. Só que uma coisa é você enfrentar uma Copa do Nordeste ou um Pernambucano, outra coisa é você enfrentar São Paulo e Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Então para isso tem que ter ajuste, tem que ter mais encaixe para que o time comece a render e não passe tanto sufoco. Esse discurso já mudou ou ainda permanece, Moisés, e que todos são titulares? Não, permanece. O Pepa, ele faz questão de afirmar isso nas coletivas. Se você falar sobre o rodízio, porque deve acontecer, tá, Mário? Novamente. Por quê? Veja, pelo que eu tenho de informação, ele tende a repetir a zaga. João Silva e Chico, já se preparando para o brasileiro. Mas as laterais ainda é uma interrogação.
tanto o Hereda pelo lado direito, como também o Igor Cariús pelo lado esquerdo. Ele fez mudanças do jogo do CRB para o jogo contra o Santa, nas laterais. Isso tende a acontecer na partida de sábado. Mas quando você questiona o Pepa sobre o rodízio, aí ele faz, eu vou voltar a repetir, eu vou sempre afirmar que todo mundo aqui é titular, não existe uma onzena, existe um grupo. Mas esse discurso ele fala, mas quando você vai para o papel, você vai para o time, você já percebe que já está tendo a onzena, Mário. Acho que a indefinição hoje é as laterais e a zaga, porque o Rafael Thierry está no processo ainda de recuperação, não estreou nesta temporada, e a tendência é que quando ele retornar, ele, com o trabalho do dia a dia, ele tende a assumir essa titularidade. Mas, se você questionar o Pepa sobre a onzena, ele vai repetir que não existe um time titular, Mário. Agora veja bem, Diego Eduardo, eu acho que essas coisas precisam mudar. Entendo o lado do treinador, entendo o lado do Pepa, mas todo treinador tem o seu time titular e tem as opções. Todos não vão poder jogar. Jogam 11 atletas. E aí, como é que fica a situação? A ideia do Pepa em dizer que não tem time titular é mais uma forma de preservar o time, de preservar o grupo. Mas certo. Com certeza o português já tem o time base dele. Não é à toa que o meio de campo já se acertou, com o Christian Rivera, com o Sérgio Oliveira e com o Lucas Lima. Para mim é um trio ideal para jogar o Campeonato Brasileiro. Ele pode ter uma dúvida ou outra com relação ao centroavante que vai colocar, se vai ser o Pablo ou o Gonçalo Paciência. A defesa em si também tem opções nas laterais que ele pode continuar observando, né? O Igor Cariús com o Dalbert, também o Matheus Alexandre, o Di Plácido e o Hereda, que ganhou um respaldo maior no último jogo. Então, para o técnico do Sport, com certeza ele já tem um esboço, ele já tem um esqueleto do time. Falta apenas admitir. Mas o torcedor que se preze já começa a saber de qual é salteado, qual é essa equipe principal. É normal que ele queira preservar, queira motivar todo mundo, mas uma hora não vai ter como agradar todo mundo. Não tem como, hein? É impossível. Não jogam 22, 30, jogam 11. E aí tem as opções também. Então vai ter que ter muita cautela sobre isso. Beck, que iniciou a temporada como titular, tem contrato estendido pelo rubro-negro, Moisés Oliveira. Pois é, Mário, o Marcelo Aju, inclusive o Sport comunicou agora há pouco essa renovação de contrato que acabava no fim dessa temporada, agora vai até o fim de 2027. O Marcelo Aju, que teve aquele processo, né, de tentar sair do Sport, foi emprestado, jogou em times do interior, voltou nessa temporada, fez 6 jogos, marcou um gol e deu uma assistência, é um zagueiro de 22 anos, renovou com o Sport, ele atingiu alguns gatilhos que existia nesse contrato, né, do atleta, e aí o Sport renovou. Eu até recebi informação, né, e que o atleta abriu ali uma sondagem, né, no caso, um interesse do Atlético de Minas, né, para ele jogar a Série B. Então, a gente precisa aguardar os próximos dias para ver se essa negociação ela vai avançar, sim ou não. Mas o fato é que ele renovou, já saiu no bid da CBF e o atleta fica no Sport até o fim de 2027. Marcelo Aju, que começou como titular, né? Fez alguns jogos como titular no começo do estadual, era o líder daquele grupo ali do Sub-20, teve algumas oportunidades entrando no segundo tempo, mas depois acabou ficando no banco e não tendo mais oportunidade no time do técnico Pepa, Mário. Marcelo Aju segue por mais um período no Sport. E aí, na sua opinião, foi uma boa? Para mim foi uma boa sim, Mário, porque o Marcelo Aju, tudo bem que teve uns altos e baixos depois que ele deixou o Sport para ser emprestado por outros clubes, mas ele voltou de uma forma mais madura, uma forma mais, vamos dizer assim, mais sadia com relação à parte psicológica e também a levar melhor a carreira. Tanto que ele teve oportunidades durante o Pernambucano, marcou gol, foi capitão da equipe daquele time sub-20 do Sport no começo do campeonato, e o Marcelo Aju é um defensor de potencial. Ele é polivalente, zagueiro, joga também como primeiro volante, também lateral direita, e para ele, caso ele conseguir um empréstimo para um clube de Série B ou de Série C, como bem falou Moisés a respeito do Atlético, para mim vai ser uma experiência incrível para ele. Da mesma forma como o Chico foi para o Novo Horizontino, se deu bem e voltou, com o Marcelo Aju pode não ser diferente. Ele pode fazer uma campanha muito boa por lá, em Minas Gerais, e voltar ainda melhor.
É verdade, vamos torcer que dê tudo certo, porque ele sai um pouco, joga, pega experiência, volta e segue o barco normalmente. Sport não sabe o que é sofrer mais de 2 gols jogando na casa do adversário desde 2014, é isso aí, Moisés? E aí, está correto, viu? É esse tempo todo mesmo. A última derrota que o Sport sofreu 3 gols, Mário, foi em 2014, pela semifinal, jogo de ida do estadual. No Arruda, Léo Gamalho marcou 2 vezes e Renatinho. Foi 3-0 aquele jogo. E o detalhe é que o Eduardo Batista era o treinador do Sport naquele ano. E aquele ano também o Sport se consagrou campeão. O Diego vai me lembrar aqui que foi aquela regra maluca, Diego, acho que você me ajuda, que o Santa venceu por 3-0, perdeu e não conseguiu ser campeão. Lembro sim, Moisés. Foi 3-0 na ida e o Sport venceu na ilha por 1-0 com o gol de Leonardo. Foi nos pênaltis e o Sport passou. Pois é, aquele modelo maluco, né? Mas enfim, o fato é que o Sport levou 3 gols em 2014. De lá pra cá, perdeu, venceu o Santa, mas não levou mais de 3 gols. Então, o histórico é favorável ao Sport, né, Mário? Sim, favorável, que o Sport tem uma boa vantagem. Eu não vou dizer uma ampla vantagem, porque no futebol tudo acontece. Mas você jogar pelo empate e poder perder por um gol de diferença, dá uma tranquilidade. Agora, vamos, o jogo tem 90 minutos, fora os acréscimos. Se o Santa conseguir quebrar isso, ainda no primeiro tempo, aí o jogo passa a ter uma outra situação. O Sport não vai poder também, né, Diego, ficar só se defendendo. Tem que tentar fazer mais um, porque tentando aí mais um gol, amplia ainda mais essa vantagem, estilo Copa do Brasil, né, Diego Eduardo? Muitos falam que 2-0 é vantagem de trouxa, mas isso também vale para o placar agregado. Então o Sport tem que se cuidar quanto a isso. Não quer dizer que por ter 2 gols de vantagem, que a equipe vai ficar mais resguardada, mais retrancada, não. O time tem que partir para cima também, né? Tem que jogar de igual para igual. E o Santa Cruz, o adversário, que ele corra atrás, que ele busque os gols. Agora o Sport precisa levar o confronto da mesma forma como foi no sábado passado. Com seriedade e com proposição de jogo. Tem que pensar assim. Veja, o Sport sai de uma decisão, que é a semifinal do campeonato no sábado, e na quarta é decisão, porque se ele vence o Vitória, já garante a primeira posição, que vai dar a ele uma tranquilidade na fase de mata, né, Moisés? Isso, e sem falar, né, Mário, que será mais um jogo contra uma equipe de Série A. O Sport ainda não venceu time da Série A, né? Perdeu para o Fortaleza em casa, na Copa do Nordeste. Venceu times de Série C, né? Perdeu para time de Série D, perdeu para time sem série, venceu time de Série B. Então terá uma oportunidade de vencer o Vitória na semana que vem e garantir essa liderança do Grupo A, o Sport que hoje tem 12 pontos conquistados e vencendo, Mário, chega a 15 pontos, e a importância de você ser o líder é que você decide em casa, né? Então, o Sport, além de garantir essa vaga para a quarta de final da Copa do Nordeste, garante a decisão em casa. Então, o jogo é importante. Então, o Sport joga essa decisão no sábado, será a segunda decisão do ano para o Sport, porque teve ali a Copa do Brasil e o Sport não foi bem, mas tem esse jogo agora contra o Santa, né? É uma decisão. E depois tem aí o 6º jogo da Copa do Nordeste, que também é uma decisão, porque vale 3 pontos e vale ali garantir a liderança do Grupo A. Um detalhe aqui, Mário, importante, é que se você pegar um recorte de 2001 a 2025, no confronto entre Sport e Santa, você tem um equilíbrio, tá? Veja, de 2005 a 2021 foram 82 jogos realizados, 28 vitórias do Sport e 28 vitórias do Santa e 26 empates. Nesse meio tempo aí teve 6 títulos disputados, aí o Sport ganhou 2003 e 2006 e o Santa venceu 2011, 2012, 2013 e 2016. É equilibrado, mas foram 6 disputas de títulos nesse intervalo de 2021 a 2025, Mário. 14 ou 15 foram contratados até agora pelo Sport, Moisés? 15 jogadores. 15 jogadores nessa janela. Quer dizer, Diego, vai ser uma situação assim,
Claro, para quem tem nervos, torcedor do Sport não vai estar no Arruda, somente os tricolores. Haja coração, viu, Diego? Vai ter que fazer o check-up em dia para não ter nenhum problema no sábado. Mas é como já falamos sempre, né, Mário? O clássico é muito imprevisível. Pode acontecer tudo, inclusive nada, né? Então a gente tem que se preparar para tudo. E sobre o jogo de sábado, sim, para o Sport é para buscar uma reafirmação. Quando eu falo reafirmação, é você ver a mesma equipe que apresentou futebol convincente na primeira partida e contra o CRB. O Pepa, eu imagino que ele não vai fazer tanta mudança, né? Vai manter o Chico com o João Silva na zaga, no Kaique França no gol, né? Indiscutível. No meio de campo, deve colocar o Lucas Lima com o Sérgio Oliveira e o Christian Rivera. E o ataque deve ter o Gonçalo Paciência no comando, tendo o Leno Lobato na esquerda, e na direita fica o X da questão. Pode ser o Gustavo Maia? Pode. Talvez volte o Christian Barleta? Também, é uma alternativa. E o Romarinho também correndo por fora. Então, com certeza, sabendo como é o Pepa, ele deve fazer uma mudança ou outra. Mas o importante, o primordial, é o time não perder a pegada, não perder a essência que apresentou nos últimos 2 jogos.